que era o responsável. Meu Sim. pai sempre nos ensinou, os mais velhos cuidam dos mais novos. Ele era o novo líder ali enquanto Era o ele novo não líder. tava. Na ausência do meu pai, ele era o líder. É. Aí matriculou geral na escola. No primeiro dia que eu vou pra aula, os amiguinhos de escola estavam falando de carne, que carne era gostoso, carne era gostoso. E eu não conhecia carne, eu nunca tinha comido aquilo. Quando eu falo que nasci no caos, do caos, do caos, do caos, de fato era caos do caos. E aí eu perguntei pra eles o que é carne, e eles começaram a rir. E eu não aceitei o riso também não briguei, né? Porque eu tenho líder. E aí eu fui pra casa e perguntei pra minha mãe, mãe, o que é carne? Isso é gatilho da curiosidade, eu quero saber o que é isso. Aí a minha mãe falou, esquece, não é pra gente. Foi aquela crença limitante de que isso e aquilo não nos pertence. Eu falei, não, mas não vou esquecer, riram de mim. O que é isso? Ela me contou o que é, eu falei, por que a gente não come? Ela me contou porque é a falta de condição, eu falei, o que eu tenho que fazer se eu quiser comer? Que aí já é protagonismo. Né? Ela me falou, bom, para comer carne você tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que você só tem 7 anos, ninguém vai te empregar. Eu falei, não, então deixa que eu resolvo, eu vou trabalhar. E aí saí e vi um cara vendendo verdura, perguntei para ele como ele fez para chegar na verdura, ele também falou que tinha uma equipe e me contou qual era a distribuição da equipe dele. Aí eu chamei meus irmãos para montar a minha primeira equipe. E fazer nossa primeira horta, e colher nossa primeira alface, e eu fui para a rua para vender alface. E com Vocês o dinheiro plantaram em casa? Em casa, quintal de casa. E com o dinheiro desse alface eu consegui comprar carne. E quando eu consegui comprar carne, eu falei, cara, eu determinei que eu ia comer carne e eu tô comendo carne. Então eu vou ser aquilo que eu determinar. E aí eu comecei a determinar as coisas. Eu calçava quichute, que era o pior calçado da época. E eu determinei que eu queria a conga, que era o melhor calçado depois do quichute. E aí eu comecei a lutar para comprar a conga. Eu era o filho do meio, porque eu não sou filho do meio. E na realidade, quando eu nasci, não se comprava roupa para filho do meio. A roupa era comprada para o irmão mais velho, depois passava para a irmã, chegava no filho do meio, eu tinha que cuidar da roupa, porque ia ter mais 2 irmãos que iam usar a roupa. E eu determinei que eu ia comprar minha roupa nova. E aí comprei minha roupa nova. E aí comecei a determinar que eu ia ter minhas coisas. E aí eu fui vendendo mais, vendendo mais, vendendo mais. Pitangui ficou pequeno para mim, eu fui para Belo Horizonte. Cheguei em Você Belo foi Horizonte. só para Belo Horizonte? Não, meu pai foi para Belo Horizonte para construir a casa do meu tio, na mesma ótica de ir para onde tinha alguma coisa que dava para fazer. Isso Você já foi estava na também? adolescência. E eu fui para ajudar meu pai. Só que quando eu cheguei em Belo Horizonte, a veia de trabalhar para mim mesmo, de vender, já estava latente dentro de mim. Foram Eu fui pra todos, rua. não? Não, foi primeiro eu e meu pai. Tá. Depois foram os restantes. O restante. E aí eu voltei para a rua para vender. Só que eu comecei a vender muito e aí começou a interferir. Trabalhar e estudar começou a ser no mesmo horário. Eu tinha que escolher um dos dois e escolhi trabalhar. E aí meu pai falou, velho, eu não te entendi. Eu te falei que o conhecimento é que transforma. Você está abandonando o conhecimento para trabalhar, você vai até conseguir vender, mas você vai ser um vendedor mediano com o nível de conhecimento que você tem. Você vai ter que buscar conhecimento complementar. E aí eu comecei a ler. Comecei a comprar livro, por minha conta. Eu descobri aquelas lojas Sebo, livro usado, e comecei a comprar livro, comecei a comprar livro, comecei a comprar livro. E aí foi melhorando a minha mentalidade. E aí eu veio aquela crise de 2016, 2017, e várias coisas aconteceram na minha caminhada. Nessa época eu falei, cara, eu vou pro Rio de Janeiro vender alguma coisa lá. Então, na verdade, ali, quantos anos você tinha quando você foi para Belo Horizonte? Era... Para Belo Horizonte, 14, 15 mais ou menos. Então você passou a juventude toda lá? Eu passei de 7 até 15, mais ou menos, eu passei em Pitangui. Antes do 7 era migrar de cidade em cidade onde tinha alguma coisa para fazer. Depois de 15, ainda era um processo de ficar em Belo Horizonte enquanto tinha a casa do meu tio para fazer e voltar para Pitangui. Ah, ainda ficou nesse... Ainda ficou nesse processo. A partir de 97 é que eu de fato fiquei em Pitangui, em Belo Horizonte. Fiquei de 97 a 2016, 2015, 16, 2016. E aí trabalhei de várias coisas em Belo Horizonte. Eu sempre era aquele cara que fazia o que dava, quando dava, até que houvesse coisas melhores que aquilo para fazer. Eu só não deixava de fazer o que dava. E não deixava de ler, não deixava de buscar conhecimento, porque meu pai, minha maior referência quanto líder, meu pai. E tudo que meu pai me falava, eu queria fazer, porque se meu pai estava me falando que ele era bom para mim. Meu pai, a preocupação do meu pai era a nossa família. A preocupação dele era faltar ele e eu não ter conhecimento para tocar, para seguir aquele barco. Então, eu levava a risco. Então, eu lia muito, lia muito, lia muito.